Alô, Ribeiro, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso segundo episódio falando sobre Little Nightmares. Nós já falamos sobre o porão, vamos agora entrar no covil nesse segundo capítulo desse jogo. Então se você está chegando aqui agora, já deixa o like, se inscreve no canal, mas antes de você assistir esse vídeo, vai lá no vídeo anterior, vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá ver a primeira parte para entender algumas informações e algumas coisas que eu já vou dizer nesse episódio, e com isso você vai entender um pouco melhor. Acabando lá, você volta aqui para ver essa continuação, beleza? Então, bora lá conversar sobre esse segundo capítulo, mostrando alguns detalhes e coisas interessantes do covil. Você já pode percebendo já em algumas informações interessantes é que já começa com a mudança de não a temática, mas sim a trilha sonora já começa a ser diferente. Eu acho bem legal, porque quando você mostra da trilha sonora, você já percebe alguns pequenos detalhes que vão envolvendo não apenas a narrativa, como a própria proposta propriamente dita. E é interessante que antes estava temático o porão, então até vocês viram que teve toda essa subida indo para o próximo nível. Já falamos no episódio sobre escadas, também vou deixar o cardzinho para você lá, caso você não tenha visto. Mas quando a gente vê sobre essa evolução, essa subida na escada, no tamanho dela, nas proporções, existem diversas relações temáticas que você pode ir colocando. Então quando você percebe que a escada ela é muito curta, muito próxima da porta, no caso da parede, e ela é muito comprida, você percebe esse, não apenas uma proposta de que poucos podem vir, pelo fato de ser curta, poucos podem vir pelo tamanho e a ascensão que você precisa chegar. Do lixo, do limbo que você tinha lá embaixo, até o momento que você sobe. E com isso você vê que tem essa mudança de cenário, algo que eu já estou falando sobre esse cenário enquanto vocês estão vendo aqui. Você percebe que tem essa transição. Tanto que até a gente voltando para essa parte das escadas, e você percebe que agora nesse ponto não tem corrimão, trazendo novamente essa proposta de ser algo bem perigoso por não ter esse detalhe. Então eu acho isso bem legal, porque elementos pequenos que às vezes podem não parecer tão importantes, quando você coloca na sua narrativa, você vê que sim, tem importância e tem muita força dentro da proposta que você quer fazer, do personagem, do cenário, do timbre, do tom da história e diversos outros elementos, caso você queira abordar isso dentro do seu cenário. Aqui a gente já entra agora num quarto, e o detalhe, uma coisa legal, bem interessante desse quarto é a logística e o ângulo de câmera. Vocês percebem que é um personagem bem pequeno, onde novamente essa ideia de ser pequeno e uma criança ver, tudo é muito grande, tudo é gigante, tudo está fora do meu alcance. No caso aqui, realmente está muito fora do alcance da criança. No caso, nosso protagonista, a gente tem que empurrar mochilas, malas, tacar coisas, mas você percebe toda essa figura de linguagem que tem entre a ideia proposta do jogo, que no caso é Little Nightmares. Então um dos grandes medos de uma criança é, no caso, ser abandonada, não ter ninguém perto, tanto que tem várias brincadeirinhas que só tipo, cadê o papai, sumiu, não sei o que. No caso, quando é bebê ele não entende, é só meio que vai tampando os olhos, mas deixar uma criança sozinha ou brincar que ela está sozinha gera um pavor, um medo, um abandono. Então um dos possíveis pesadelos de medos de crianças pequenas é o fato do abandono. Então ver um quarto desse tamanho, gigantesco, sem nenhuma percepção e nenhum estímulo, apenas um quadro pequeno, que parece ser um adulto, porém vendado, então mesmo presente, ele não está realmente presente, porque existe essa proposta de vendo, se você não está vendo, não existe. Tanto que para cachorro tem essa questão de que quando sai do campo de visão deixa de existir. Para criança a mesma coisa. Então você vê que existe sim esses elementos. No caso aqui eu estou brincando de ficar tacando as coisas, porque eu não sei se precisaria meio que chamar algum tipo de atenção ou alguma coisa. Então no final das contas eu apenas decidi meio que ir quebrando e achando e vendo
no que dava aí e no final acabou de não ser nenhum elemento, apenas essa proposta. Tem aqui novamente uma calça gigantesca, não parece ser uma pessoa mesmo, pelo fato de que não tem os sapatos, apenas uma calça. No caso, eu acabei morrendo, porque como vocês perceberam no primeiro vídeo, eu sou muito ruim, mas não deixa de ser apenas uma forma de intensificar a análise para que vocês consigam ver outros elementos também. Eu acho legal porque aqui mostra essa pequena antessala aqui mostra duas mecânicas interessantes. A primeira, pelo fato de ter essa ideia do elevador que você precisa atacar, e também coisas relacionadas ao som. Porque até então a gente tem ficado muito no stealth, no caso, indo um pouco aqui, um pouco ali. Mas no caso agora, a gente, além de ir no stealth, a gente tem que ir chamando atenção. Então eu acho bem legal porque, apesar de ser algo que eu já falei isso no outro vídeo sobre a mecânica do jogo utilizando como princípio também a contação de história, isso também quando a gente fala sobre campanha, sobre história, sobre livro, a mecânica está na premissa do universo, ou na proposta de história, juntamente com os elementos de cenário, que no caso aqui é o bichinho. Então apresentar o bichinho é uma coisa interessante, plausível e legal, porque você mostra não apenas um easter egg ou uma possível promessa dentro de alguma coisa. Legal aqui já trazendo essa proposta de comida novamente, né? Trazendo a fome, os ratos, acho isso bem legal, trazendo um pouco mais de medo. Não no caso medo pra gente, assim, mas um medo próprio pra criança, esse suspense trazido. Porque a fome também é um principal medo dentro dos possíveis pesadelos, né? Então eu acho isso bem legal, essa proposta narrativa que é feita principalmente com o elemento das propostas propriamente ditas, né, em relação ao medo de uma maneira geral. Trilha sonora, né, com a musiquinha das criancinhas cantando aqui e ali, e a própria ideia de armadilha, né, onde os ratos são atraídos pela comida, a nossa criança a mesma coisa, atraída pela comida, mas dessa vez nós temos aquela promessa do outro vídeo lá atrás, onde tinha um cara, uma criatura com um braço gigantesco puxando um caso, reforçando novamente aqui com essa ideia. Então você percebe que algo que foi prometido antes foi reforçado aqui. Se ele vai ser antagonista, se vai ser apenas um obstáculo, aí fica a cara da gente continuar lendo, assistindo, ou no caso aqui jogando, para ter uma ideia maior se você vai ser algo de um ou de outro. Porém, promessas foram feitas e promessas estão sendo reforçadas. Como serão cumpridas? Vamos ver no decorrer dessa história. É interessante aqui você ver que essas crianças, muitas vezes representadas por fetos,
ou no caso até, caso não seja fetos propriamente ditos, mas seja a própria posição fetal. A posição fetal é algo que o corpo, ele instintivamente adota esse tipo de posicionamento, principalmente num medo profundo, numa tristeza profunda, porque você percebe que você estaria protegido dentro do útero materno de uma tal forma que a proteção seria absoluta. Então, ficar na posição fetal é meio que o seu subconsciente dando uma leve regressão, fazer um regresso para um momento onde você se sentisse realmente seguro. Quem passou por uma infância traumática, quem passou por uma adolescência traumática, facilmente consegue retornar a essa fase fetal com mais força, porque ao procurar essa segurança, vai indo para trás, até achar a segurança máxima, que no caso. Então, é muito comum você ver criança onde ainda não existe esse discernimento e os instintos estão muito fortes, quando ficam tristes, abraçam a perna, ou quando estão chorando no quarto por algum motivo, algum castigo, alguma coisa assim, também tem a tendência de entrar em posição fetal. Então eu acho bem legal, porque não apenas figuras de linguagem, mas também os próprios simbolismos biológicos, físicos, químicos, comportamentais. Então vocês percebem essa relação, e eu acho isso bem legal, trazendo com bastante força. Por quê? Como a temática estamos falando de medos pequenos, não no caso Little Nightmares, os pequeníssimos pesadelos, mas também relacionando aos pesadelos infantis, trazer essa forma de como a criança lida com esses possíveis pesadelos é algo bem interessante. Novamente agora, mais um reforço. Então provavelmente essa criatura é um antagonista, porque o antagonista muitas vezes ele não apenas precisa estar presente, mas ser repetidamente apresentado. Porque o antagonista de verdade, ele tem o principal elemento de quê? Mostrar que ele é o perigo, que ele é toda a ferramenta, toda a situação, todos os casos que mostram que existe algo que não vai deixar o nosso protagonista vencer. Então você percebe que a apresentação dele mostra essa coisa, trazendo novamente o braço e outras coisas. E aqui, aquele reforço final de que ele não é apenas uma imagem estática, mas sim ele captura, ele caça, como uma forma de mostrar, sim, eu sou um antagonista. Não quer dizer que antagonista necessariamente é um vilão, mas no caso aqui, vilão é alguém que não apenas é contra o seu objetivo, mas também é alguém deplorável de uma maneira geral. Então é bem legal, porque você vê que além disso, mantém a faixa, mantém uma cabeça adulta, mantém todos os elementos de não apenas grande como adulto, mas um cabeção. Um cabeção muitas vezes relacionado a uma infantilidade, no caso, bebês possuem uma cabeça mais desproporcional do que o corpo, tanto que a gente consegue fechar a mão e a criança no começo não tem membros superiores grandes o suficiente para abraçar a cabeça com folga, como nós temos. Então você percebe que existe uma certa desestrutura anatômica, não vou falar deformidade, porque não é algo deformado, mas você percebe que as proporções são diferentes. Então, da mesma forma que pode ser um possível adulto, algo que foi prometido lá na fase do quarto, já aqui você percebe que existe novamente a apresentação dele e também o fator de ser o antagonista bebezão, talvez um adulto bebezão, imaturo ou alguma coisa do gênero. Então é algo que vale a pena ser apresentado. Talvez no caso, uma profundidade, uma produção de camadas desse nosso antagonista, que é algo interessante. Você tem que pôr camadas no antagonista também, não é só o fato de ele ser o vilão ou isso ou aquele outro, ele precisa ter camadas.
E algo bem interessante aqui. No caso, eu não entendi muito essa parte. Eu sei que você tem que fugir de uma criatura que fica debaixo dos sapatos. Eu não sei dizer se existe alguma lenda em algum ponto ou algum ditado infantil que fala. Eu imaginei que pudesse ser algo como o monstro debaixo da cama, mas como não é necessariamente uma cama, eu fiquei naquela dúvida. Novamente aqui, né, o nosso antagonista se mostrando presente, algo interessante. E é bem legal porque algumas fases parecem que você meio que anda em círculo, né? Porque você sai de um lugar, você vai para outro, parece que você volta para o mesmo lugar, como se realmente você andasse em círculos. Você, não importa o que você faça, você volta para o mesmo lugar. Então eu acho bem interessante essa proposta de, para otimizar também, existe essa sequência. Eu acho isso bem legal, essa proposta de otimização, no caso, como se fosse uma história, um enredo, um filme ou outra coisa. A otimização também precisa ser acontecendo. Então você percebe isso aqui, e eu acho isso bem legal. É legal ver esses brinquedos, porque reforça, talvez, a imaturidade, além do cabeção, do que existe também ter essas bonecas como se fosse um crianção, mas também representa uma possível ideia de pedofilia, pelo fato desse adulto colecionar crianças e ter essa tara pela gente. Pode ser um que canibalista também, que não deixa a brincadeira sádica do verbo comer de uma maneira geral. No caso, nos Estados Unidos não tem isso, mas não impede de a gente utilizar isso como uma possível proposta também, onde o verbo pode ser usado tanto literal na alimentação, no canibalismo, como de uma forma um pouco mais abstrata, como um segundo significado, trazendo essa ideia. Então, é bem legal porque você percebe que o gatilho da antecipação aqui é muito forte, criando diversas teorias e informações que às vezes podem não ser necessariamente respondidas, mas servem como um possível gatilho de curiosidade associado ao gatilho da ambientação, até mesmo outros menores, mas de uma forma geral, eu acho isso bem legal porque isso vai gerando diversas hipóteses, diversos elementos que criam uma narrativa mais interessante quando você fala sobre suspense, terror e horror. E legal, porque você tá vendo que vocês perceberam que o tapete não faz barulho. Todo o resto faz. Mas meio que o tapete não faz. Como se realmente fosse uma ideia de que... E fui pego novamente, né? Porque eu sou ruim pra caramba. Mas vocês percebem que o tapete não faz barulho. Novamente, uma mecânica clara,
quando a gente fala sobre gamização, né, no caso game design, mas não impede de ser algo narrativo. Novamente uma promessa. Por quê? Como nós temos algo que não faz barulho e a criatura parece ser cega de uma tal forma, nós temos o quê? Uma proposta e um possível enredo aqui. Não necessariamente eu consegui imaginar uma possível relação de uma biblioteca. Pensei no quesito de que fosse talvez conhecimento ou alguma coisa que relacionasse a isso de uma maneira geral, tanto que aqui na antessala tem essa televisão, mas eu não consegui pensar em nada que fosse tão gritante, porque talvez porque uma criança não teria necessariamente medo de livro. Talvez exista algum medo né, americano, europeu, da tia da biblioteca, tanto que tem diversos estereótipos relacionados a isso. Então talvez tenha alguma coisa do gênero, mas não consigo pensar em nada em especial. É interessante como eu nunca consigo de primeira, né? Mas é bizarro, é bizarro. No caso aqui, né, ele comprova que realmente ele é o antagonista, porque acontece essa mini boss fight. Porém, você vê que demorou no capítulo anterior como forma de apresentação de antagonista, depois o reforço de antagonista nesse capítulo inteiro, até o momento de chegar no final, comprovando esse antagonismo. Então, pessoal, esse aqui foi o final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Passamos por todo o porão, passamos por todo o covil. Agora a gente chega nesse nosso terceiro capítulo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, porque assim eu vou saber que vocês querem uma terceira, quarta, e assim vamos até o final dessa saga. Se vocês gostarem desses reviews mais interativos, falando sobre as partes, trazendo, eu posso até trazer outras pessoas, outros jogos, ter diversos debates, e com isso a gente fala um pouco sobre narrativa, sobre world building, sobre elementos, sobre cores, música, e vai embora, porque a análise de world building é muito mais do que simplesmente o cenário, mas sim o porquê foi colocado aquele cenário, aquela música, aquelas cores, e com certeza você tem diversos elementos que vão deixando cada vez mais profunda a discussão de world building. Com certeza as coisas vão evoluindo da melhor maneira. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!